Vamos lá, vocês acabaram de falar aí, o Lamartine acabou de falar sobre que o Davi se prostrou e teve um arrependimento. E o Eric Guimarães mandou: Lamartine, o rei Davi teve um arrependimento real e verdadeiro? Eu queria saber se teve um além desse que o senhor citou, se tem algum outro. Não, ele sempre se arrependeu. Sempre, depois que ele ficou com Betseba, ele nunca mais adquiriu outras esposas, entendeu? A Gite, que foi... A Gite não... eu falei o nome dela, Abisag. A Gite era uma das esposas, tá? Tinha Maca, tinha várias esposas. Uma tinha filhos com ele. Mas Abisag, que era uma concubina que veio depois de Betseba, ele nunca teve nenhuma relação com ela. Mas todos os arrependimentos de Davi foram sinceros. Não teve nenhum. Porque com Deus ou é sincero ou não vale. Não é, para a gente, não é a gente que julga, né, os outros. E ele era um homem que ele era adorador. Ele era um homem leal a Deus, ele enfrentava, ele arriscou a vida por causa do nome do Senhor. Ninguém vai enfrentar esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo. E outra, quando ele fala, hoje o Senhor vai me entregar, e em todo Israel se saberá que há Deus. Ele não falou, todo mundo vai saber que eu sou bom. Cara, eu não aguento quando eu vejo pessoas batendo no peito dizendo eu sou maravilhoso, eu sou o cara, eu sou isso. Cara, sabe onde tem mais? Na internet. Todo mundo é virtuoso, né? Todo mundo. Não, e essa história de, olha, você tem que acreditar em si mesmo. Cara, se eu acreditar em mim mesmo, vai dar caca. Vai dar caca. Eu tenho que acreditar todos os dias em Deus, dizer, Senhor, me livra de mim mesmo. Por quê? Porque a gente é pecador, a gente não faz. O apóstolo Paulo, que para mim também é um homem extraordinário. Tem que fazer um programa sobre ele também, não dá? Esse aí eu tem história. Quero fazer parte. Não é? Oh, meu Deus. Ele dizia lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. É só Jesus, cara. É só Jesus. E Davi, ele entendeu a graça. Você sabe que o livro de Romanos é um livro extraordinário, né? É o livro que tem os fundamentos da fé. É em Romanos que a gente descobriu a graça. O próprio Martinho Lutero, ele descobriu a graça. O Lutero era um sacerdote, um cara cheio de culpas. E um dia ele, lendo Romanos, ele descobriu que o justo viverá pela fé. Que a salvação, que Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas pela fé. E como assim? Cara, que isso mudou a vida dele a ponto dele fazer um rebuliço no mundo. A reforma foi em cima disso. Descobriu a graça. Sabe o que Davi era um cara tão... conhecia tanto a Deus, que certa vez ele estava com fome, ele entrou no lugar onde estava o tabernáculo e foi até onde estavam os pães da proposição, que ele não podia entrar, ninguém podia entrar, só o sacerdote e o sumo sacerdote. No lugar santo onde estava o pão da proposição, o sacerdote e o sumo sacerdote. Ele entrou lá, pegou o pão e comeu. Entendeu? E quando cobraram de Jesus que os discípulos dele estavam pegando espigas num sábado, né, porque eles iam andando, passavam uma colheita ali de milho, porque assim, naquele tempo não tinha só fazendas cercadas, era tudo campo. Os discípulos foram pegando e começaram a debulhar e comer. E os fariseus falaram assim, os seus discípulos estão debulhando o milho agora no sábado. Aí Jesus falou, mas e Davi? Davi entrou no lugar santo e comeu os pães da proposição. E Jesus falou assim, porque o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Então Davi, ele conhecia a graça de Deus. Ele sabia que ele podia ir para Deus e abrir o coração, rasgar o coração e dizer verdades para Deus, que Deus o conhecia. E Deus o perdoava. Por isso que ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me até as águas tranquilas, refrigera minha alma.
Ele era um homem extraordinário. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, o teu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou eternamente. Esse é o homem que conhecia Deus. E Deus falou assim: Davi, eu te conheço, eu sei que você está cheio de defeitos, mas eu sei que você quer acertar, eu sei que você me ama. Então hoje é tão difícil você ensinar para algumas pessoas que acham que elas vão ser justificadas pela sua religiosidade, pelas obras. Tem gente que vira religioso, fica apontando o dedo para todo mundo, quer criticar todo mundo. Você é crente, você não é, você vai pro céu, você não vai. Cara, eu vivo isso toda semana, que Vilela, você é um convertido e traz tal pessoa. A pessoa acha que tá dentro do meu coração, tá dentro da minha cabeça e... Não, e do teu chamado. E fala, nossa, vem tantos pastores aí, você ainda chama essa pessoa. A pessoa não entende qual que é o meu trabalho. Se você não chamar essas pessoas, você vai perder as outras. Vai virar um canal gospel, só vai entrar aqui quem já é convertido. E não é o que eu quero. Cara, eu vou te falar uma coisa, já te falei isso, mas acontece direto. Quando eu tô em algum lugar que vem uma pessoa e fala, olha, eu sou teu fã e tal, eu falo, você é cristão? Sou, mas eu não frequento a igreja. Eu falei, mas como você me conheceu? No Vilela. Então... você até me mandou... eu te mandei uma mensagem, um comentário num vídeo que eu fiquei muito feliz. Uma pessoa que estava afastada da igreja e que viu o teu programa, foi na tua igreja e voltou para... Ela tá muito feliz, assim. Eu me sinto tão agraciado por Deus. Eu falo para Deus todo dia. Eu posso dar um testemunho aqui? Claro. Eu queria te contar, porque isso é uma coisa que aconteceu agora recentemente. Eu morava numa casa muito boa. Eu mudei ontem, tá? Minha casa tá toda... Quero ir lá visitar, hein? Não, você vai. Agora eu sou vizinho do Peter. Então vou bater na porta dele. Vamos lá bater e fazer um churrasco lá. Mas a minha casa... A minha filha morava num condomínio ali no Alphaville. E eu tinha um terreno do lado dela e eu falava, vou construir. Mas, cara, deu tanto trabalho construir. Deus me livre, é tanto muito trabalho. Tive que mudar 2, 3 empreiteiros, coisa difícil. E um dia cheguei pra Lília e falei assim, amor, vamos comprar uma casa pronta? A gente dá a nossa casa, dá o terreno e tenta fazer uma permuta. É muito difícil, né? E fazer essa troca, né? Fazer a permuta. Você dá essas coisas e a pessoa me dá a casa pronta. Ah, entendi. Minha casa era uma casa de 25 anos, boa, mas antiga já, né? E toda vez que eu ia na casa da minha filha, na saída, eu passava na frente de uma casa, sem brincadeira, por 1 ano. Eu tinha que passar lá porque era a saída. Eu olhava e falava, nossa, que casa linda. Embora, nunca passou na minha cabeça. Nunca passou na minha cabeça. Porque eu ia construir para ficar do lado da minha filha. Aí um dia, uma sexta-feira, eu falei, amor, eu não vou aguentar construir uma outra casa. É dinheiro. Eu queria... A Lília, não, vamos começar a construir, depois a gente vende a nossa casa. Eu falei, olha, eu não queria entrar em construção, dá muito trabalho. Eu falei, posso ver? Cara, eu procurei no YouTube. Você já viu alguém procurar casa no YouTube? Como assim procurar casa no YouTube? Eu pus lá casas e botei o nome do condomínio. Tá. Ah, tá. Se alguém tinha... Apareceram lá algumas, eu vi uma casa, olhei. Com filmagem, tudo assim? Filmagem e tal. Eu vi o nome da... Proprietário ou da... Não, da... Como é que chama que vende? Da imobiliária. Imobiliária. Eu liguei pro cara, isso numa sexta de manhã. Falei, oi, eu vi uma casa assim, você poderia me mostrar? Ele falou, posso ir hoje com você, pode ser? Pode. Quando eu cheguei lá, era a casa que eu Era a mesma? Era a mesma casa. Eu perguntei pro cara, ele aceita a permuta? Ele falou, não. Só dinheiro na mão. Eu falei, bom... Então não dá. Então não vai dar, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, deixa eu falar com ele. Quando eu fui embora, eu virei pra Lília e falei, Lília, Deus vai nos dar essa casa.
Porque quando eu vi a casa, olha como a gente é. Veio na minha cabeça assim, Deus já sabia que ele ia me dar essa casa, então ele colocou no meu coração. E o Espírito Santo falou comigo, não. Eu vi você namorar essa casa. Por isso eu te dei. Eu tenho um sentimentão de não merecer a graça, a misericórdia de Deus. Eu me sinto sempre, sabe, como se Deus fizesse mais do que eu mereço. Então o primeiro sentimento foi, Deus sabia que me dá aquela casa, e depois ele colocou no meu coração. O Espírito Santo na hora me corrigiu, falou, não, eu te dei porque você namorou. E ainda ele colocou um texto na minha mente, deleita-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Eu comecei a chorar, eu falei, meu amor, essa casa é nossa. Agora, cara, para quem não aceitava permuta, eu ofereci 80% em permuta. Só dei 20%. Quando eu fiz a proposta, o cara falou, pastor, menos. Aí, tá demais. Eu falei, difícil. Meu amigo, não, você já tem, fala com ele. Isso não, eu fui sexta de manhã. O corretor diz, não vou nem levar essa proposta pro cara que não vai aceitar. Fui sexta de manhã, 2 horas eu falei com ele. Ele me ligou umas 4 horas e falou assim, o proprietário pode conhecer a tua casa? Eu falei, pode. Vou levar agora. Chegou lá, o cara chegou, gostou da casa, abriu o coração e falou assim, eu tô precisando de dinheiro. Eu botei tudo que eu tinha nessa casa. E se meus filhos toparem, eu vou aceitar. Os filhos vieram no sábado de manhã, fechamos o negócio. Poxa. Aí só foi a parte burocrática, de ver certidões e tal. Mudei ontem. Não é pela casa. O que mais me emocionou é que Deus se agradou de mim. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu creio que era isso que Deus amava em Davi. E a Bíblia diz que quando Jesus for governar na terra, alguns teólogos acreditam que Davi vai ser o prefeito de Jerusalém, com o corpo glorificado. A Nova Jerusalém. Não, no milênio. Primeiro então, Jerusalém no milênio. Não é a nova. A nova Jerusalém é outra que desce do céu. É outra? Não é essa do milênio? Não, essa do milênio é essa mesma. A da tribulação, depois da tribulação? É lógico. Nós vamos morar lá. Entendi. Quer dizer, é aquela Jerusalém que Jesus vai governar. Agora, quando houver o final das coisas, que for, né, novos céus e nova terra, aí a Nova Jerusalém, que já está descendo, será outra. Entendi. Mas assim, era um homem que amava Deus. Eu sempre digo, por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele não me encontrou como sendo um cara bonzinho, certinho. Eu era o cara que todo mundo falava, vai virar bandido. Entendeu? Sabe o cara que os professores mandavam, era todo dia um de castigo. Não tinha uma escola que não queria me mandar embora, porque eu era uma pessoa difícil, eu era brigão, sabe, eu tinha uma ferida monstruosa, rejeição de pai, já te contei isso aqui outras vezes, mas Deus olhou para mim e falou, isso é o que eles querem, ou o que eles acham que você vai ser, mas não é o que eu acho que você vai ser o que eu quero. Então eu me sinto como Davi, eu me identifico com Davi, porque eu falei, eu não quero cometer os erros que ele cometeu, entendeu? Mas eu cometo outros. E para isso a gente tem que entender que Deus é um Deus de graça. Se isso está na Bíblia, tem um motivo também, né? Se está na Bíblia, esses erros estão na Bíblia, porque poderia ser ocultado tudo isso para elevar mais a figura dele. E você não acha que isso aí é uma prova de que a Bíblia é um livro de verdade? Você não contaria só a parte boa, né? E ele é o grande herói, ele é o maior herói de Israel. É o rei Davi. Eu falei para Lília, porque eu digo para Lília, né? Minha esposa Lília, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre dizia para ela assim, você é a queridinha de Deus. Porque ela é assim, é a pessoa que eu conheço que tem mais fé. Ela fala umas coisas para mim às vezes, Vilela, eu falo, Deus, essa mulher tá doida. Ela deve estar variando.
Porque é muito absurdo. Porque ela crê em qualquer coisa. Ela crê em qualquer coisa. Por exemplo, ela fala assim: se Deus me pedir, eu só tinha uma casa. Se Deus me pedir a casa, eu dou. Eu falei: pera lá, eu também moro aqui. Tá? E Eu quero que ele fale comigo também. Mas ela é assim, sabe? Uma pessoa generosa, Deus, ela tem fé. E quando ela fala as coisas, então assim, eu cansei de ver ela falar coisa e Deus fazer. Então eu sempre dizia para ela assim: não, o que Deus é para você é porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou um cara tão cheio de defeitos, tão cheio de defeitos. E nessa situação, se eu olhar para trás, eu tenho muitas experiências da graça de Deus na minha vida. Mas nessa situação eu ouvi o Espírito Santo falar: não, eu te dei porque você gostou. E em seguida ele me falou: deleita-te do Senhor. E eu me deleito dele. Porque, Vilela, eu sou um cara que eu acordo falando com Deus. Eu pego meu carro, vou para a igreja, eu vou falando com Deus. Eu falo com Deus o dia inteiro. Às vezes eu falo para Lília, às vezes eu penso que eu sou louco, porque eu não sou dessa vida aqui. É que tem gente que acha que falar com Deus não é oração, né? Para mim oração só é assim. Acho que oração é só aquela decorada que você repete. Não, eu nem... Só a única decorada que eu faço é o Pai Nosso. O resto é conversa. Mas eu falo para Deus, eu agradeço a Deus, eu olho a natureza, eu agradeço a Deus, eu ouço uma música, eu agradeço a Deus, eu olho para os meus netos, eu agradeço a Deus. Então eu amo a Deus, de verdade, sabe? Eu vivo para Ele. E pela experiência que eu tive agora, que foi tão recente, por isso que eu estou tão emocionado, não é pela casa em si. É uma coisa você chegar, batalhar, entendeu? Fazer, às vezes acontece, você tem que lutar pelas coisas que você quer. Mas dessa vez Deus falou assim: eu vou dar de um jeito para você saber que não foi você. Foi porque eu quis te dar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês que estão me vendo aí, entrega a vida para Deus. Às vezes você é uma pessoa que está vivendo de maneira errada, sei lá, já fez coisas horrorosas e se sente culpado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é maior. E mais do que isso, o sacrifício de Jesus na cruz. O Cordeiro perfeito de Deus é maior do que todos os pecados do mundo inteiro. Você somar todos os pecados da humanidade e puser uma balança. Do outro lado, se você puser a santidade de Jesus cobre e ainda falta muito. Então, seja fiel a Deus. Lute as lutas de Deus. Sabe? Assuma posição. Não seja aquele cristão que fica em cima do muro, que tem vergonha de dizer que é cristão. Cara, se você quer que Deus esteja do teu lado, esteja do lado de Deus. Defenda as posições de um cristão, porque você vai ver o sobrenatural, vai ver a misericórdia de Deus. Agora, hoje não há mais dúvidas de que Davi foi uma figura histórica. Total. Estou falando tanto que eu não estou nem te deixando perguntar.